Blá, 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 uísque essa cheia. O Jornal do Almoço é... Aquela Cristina Rosolin sempre leva, já imagino até o sobrenome da pessoa que ela levou pro programa. É sempre o mesmo. Que vai te cobrar uma fortuna pra tu entrar com essa ação. Ele vai te cobrar pra entrar com essa ação. E a parte dele tá feita, né? Te cobrei pra entrar com a ação. Botei dinheiro no bolso, tu vai te estrepar. Pessoal, não se fala em desaposentação até sair a nova lei da desaposentação, que eu já vi o projeto de lei e vou achar muito engraçado quando ela sair. Ela vai ser aprovada e eu vou dar risada, porque a desaposentação do projeto de lei não tem nada a ver com o que as pessoas estão pensando. Isso, como é que é? Eu não vou perder tempo explicando. A desaposentação do regime geral, conforme o projeto de lei, equivale à reversão do servidor público que tu olha na 8.112. Isso significa o quê? Tu quer desaposentar? É assim, me aposentei. Aí eu quero voltar ao trabalho, o que eu faço? Paro de receber aposentadoria, trabalho e volto a receber aposentadoria depois. Qual é a vantagem disso? O que os imbecis estão esperando? Que a pessoa esteja ganhando aposentadoria e trabalhando ao mesmo tempo e vá se completar. Aqui, ó. Aqui, ó. Isso é o que eles estão querendo vender na justiça. Não, essa desaposentação não vai levar as pessoas a lugar nenhum. Porque elas querem ganhar duas coisas ao mesmo tempo, entendeu? No meu trabalho e a minha aposentadoria. E ainda depois se completar, juntando as coisas no final. A desaposentação que vai ser aprovada no Senado vai pegar aí, ó, os bonecos. Parece que tu não pode olhar um projeto de lei, né, na internet, né? Advogado é tudo filha da puta, advogado previdenciário. 90% filha da puta picareta. E ainda uns desinteressados. O cara quer saber de desaposentadoria para falar para a pessoa, o que ela tem que dizer? O projeto de lei que está em iminência é esse aqui, que não te favorece em bosta nenhuma. Professora, não aumenta a conta previdenciária se for para trabalhar? Lá na frente aumenta, mas não é essa a intenção que as pessoas têm. Com certeza, o projeto de você se aposentar depois vai te beneficiar. Só que não é isso que as pessoas querem. As pessoas querem se aposentar, continuar trabalhando em paralelo e depois jogar essas contribuições no cálculo da mesma aposentadoria que está recebendo. Quer dizer, a lei de Gerson quer tirar vantagem em tudo. Por que a pessoa se aposentou se ia continuar trabalhando no final das contas? Porque ela queria fazer caixa 2. E essa lei vai impedir o caixa 2. Tu quer trabalhar? Pede para o INSS para te pagar a aposentadoria. Aí quando tu decidir se aposentar de novo, o INSS calcula. Novamente, o que a lei está forçando as pessoas, pessoal? A se aposentarem mais tarde. Daí tu vai te dar conta assim, o que adianta me aposentar agora se eu vou ter que abrir mão da aposentadoria para continuar trabalhando? Então eu me aposento mais tarde. As pessoas acham que cai do céu, né? Tá certo o governo? Certíssimo. Apenas está seguindo uma lógica que ele segue desde a emenda constitucional número 20. Quanto mais tarde tu te aposentar, melhor pra ti. Eu não tô afim de te aposentar cedo. E outra coisa que as pessoas não entendem, a legislação previdenciária caminha com a sociedade, pessoal. Caminha com a sociedade. A partir do momento que vai uma pessoa com 50 anos de idade se aposentar lá no INSS e ela continua trabalhando, o que ela tá mostrando pro governo, pessoal? Ela mostra pro governo que ela tem força de trabalho. Por muitos e muitos e muitos anos além. Então, se o governo decidir drasticamente que as pessoas só vão se aposentar com 70 anos de idade, quem vai ter moral para falar alguma coisa? Se as pessoas estão trabalhando até os 70 anos de idade. Mas é que eu tô trabalhando e ganhando aposentadoria. Tá, eu só vou mexer uma coisa na tua vida. Tu vai trabalhar sem ganhar aposentadoria. As pessoas, elas mesmas armam o quê? Os próprios abismos. E os advogados previdenciários ajudam muito nisso. Demais. Meus amores, de quem que eu vou falar? Artigo 195. A Seguridade Social será financiada por toda a sociedade de forma direta e indireta, mediante repasse de recursos orçamentários da União, dos Estados, Distrito Federal, dos municípios e do pagamento das contribuições sociais dos trabalhadores. Esse vai ser o primeiro tópico da tua aula. Dos trabalhadores.
dos trabalhadores. Pessoal, quem é trabalhador que me interessa aqui nesse primeiro momento de aula? Trabalhador é aquele que exerce uma atividade remunerada e que compulsoriamente será o quê? Compelido a contribuir para a Seguridade Social. É tributo. Estou falando de quem? Do empregado, do trabalhador avulso, do empregado doméstico. Outra pessoa que exerce atividade remunerada é o contribuinte individual. E tem mais um terceiro que exerce uma atividade, mas eu não vou falar dele agora. Quem é? Segurado especial. Eu vou deixar o segurado especial em separado. Por quê? Porque ele vai ter uma forma própria de contribuir, lembra? E vou inserir no bolo o facultativo, mas com muita atenção. O facultativo contribuirá praticamente nos mesmos moldes do contribuinte individual. Só que qual dos dois é obrigado a contribuir? Contribuinte individual. É que daí vem aquela pergunta, Sora, quando veio a Constituição e falou dos trabalhadores, ele não estava prevendo o facultativo, porque o facultativo não trabalha. Realmente, ele não está prevendo o facultativo. Ele está em si, dizendo que é o artigo 95. Os trabalhadores contribuirão. Com certeza. Facultativo, se ele quiser. Então, o facultativo ele não se enquadra no artigo 95 porque a ele falta a compulsoriedade. Mas quando ele decide se filiar ao regime geral, nós vamos estudar que ele vai contribuir parecidinho com o contribuinte individual. Todo tributo tem um fato gerador. Fato gerador, exercício de atividade remunerada. Base de cálculo. A base de cálculo, pessoal, da contribuição previdenciária dos trabalhadores tem o nome salário de contribuição. Quando eu falo em salário de contribuição, não é novidade para vocês. O que eu falei para vocês na aula de cálculo do benefício? O benefício será calculado utilizando-se como elementos os salários de contribuição do segurado. O que era salário de contribuição? Valor sobre o qual incide contribuição previdenciária. A alíquota não incide sobre base de cálculo? Aqui, na verdade, o salário de contribuição é o nome da base de cálculo dessa contribuição. É um nome, mesmo nome. Eu não falo em base de cálculo, eu falo em salário de contribuição, sobre o qual incide a alíquota. O que é o salário de contribuição de um empregado e de um trabalhador avulso? É o total recebido em uma ou mais empresas destinadas a retribuir trabalho. Não o trabalho efetivamente exercido, como também o que é o tempo que você fica à disposição do empregador, incluindo gorjetas, ganhos habituais sob forma de utilidades. Isso é um salário de contribuição do empregado trabalhador avulso. O do empregado doméstico é barbada. É o que está registrado na carteira de trabalho. Nesse primeiro momento de aula, vamos explorar esses dois aqui. São os mais difíceis. Pega um contra-cheque de um empregado, tu já deve ter visto, meus amores. Se tu pega um contra-cheque de um empregado, lembrando que empregados e trabalhadores avulsos são equiparados pela Constituição Federal, então tu poderia estar visualizando também um contra-cheque trabalhador avulso, não é muito diferente. Você já viu que ao final temos valor bruto, valor líquido, valor base FGTS, valor base imposto de renda, valor base INSS. E que nem sempre os números o que correspondem. O valor bruto é diferente do valor base INSS, que por sua vez está diferente do valor base do fundo de garantia, porque cada tributo tem o quê? Uma limitação de incidência. E existem coisas que escapam da incidência do tributo. Concorda comigo? Então, pessoal, quando eu penso em definição de salário de contribuição de um empregado ou de um trabalhador avulso, eu penso assim: salário de contribuição, a base de cálculo, equivale, em princípio, à remuneração total do trabalhador. Porque quando tu leu aí
Na página 103, a definição do salário de contribuição. Puta que pariu, tu tá com 2 apostilas. 81. Na página 81. A definição do salário de contribuição dele, tu viu assim, ó. Pastora, tudo que o cara ganha, em princípio, é salário de contribuição. É o que ele ganha de uma ou mais empresas, tanto faz ser trabalhando ou à disposição, inclusive gorjetas, ganhos habituais sob formas de utilidade. Parece que tudo está entrando, né? O que eu tenho então? Que o salário de contribuição seria a remuneração total de um trabalhador, certo? Se o salário de contribuição correspondesse à remuneração total de um empregado de um trabalhador avulso, em todo contra-cheque que você visualizasse, nós não íamos ter condição de igualdade entre valor bruto do contra-cheque e salário de contribuição. Valor bruto é tudo que tu ganhou. Quer dizer, o valor bruto do teu contra-cheque seria o quê? A base de cálculo de INSS, concorda? Seria variável também? Não, por enquanto eu estou partindo do quê? Que tudo que tu ganha é tributado. Tudo que tu ganha é tributado. Perdão, professor, eu queria dizer assim, aqui o valor bruto ele pode variar mês a mês. Não, o valor bruto pode variar mês a mês, mas eu estou olhando um contra-cheque, não todos. Ia ser fácil pro contador assim, né? O valor bruto é o valor sobre o qual incide a contribuição previdenciária. Só que por que não é? Porque o salário de contribuição de um empregado de um trabalhador avulso corresponde à remuneração total recebida, deduzidas as parcelas que são consideradas o quê? Isentas. E aqui, quais são? Não existe prova de previdenciário sem o quê, pessoal? Artigo 194. Não existe prova de previdenciário sem o quê? Eu falei uma outra coisa para vocês na aula passada. Toda prova de previdenciário explora o quê? O auxílio acidente. Toda prova de previdenciário explora o artigo 28, parágrafo 9º da Lei 8.212. O que a prova vai querer saber de ti? O que tá no contra-cheque de um empregado de um trabalhador avulso, mas não gera o que, pessoal? Contribuição previdenciária. O que a pessoa ganha limpo? E pra gente saber o que a pessoa ganha limpo, vamos fazer uma lista daquilo que a pessoa sempre contribui. E vai ficar mais fácil. A pessoa sempre contribui sobre o seu próprio salário. Sempre contribui sobre o próprio salário. Então, parcela salarial é tributada. A pessoa sempre contribui sobre o salário o quê, pessoal? Maternidade. Se a empresa te pagou o salário maternidade, houve desconto que é previdenciário. A empresa, o empregado e o trabalhador avulso sempre contribui sobre horas extras, porque horas extras nada mais são do que o quê, pessoal? Reflexos salariais. A pessoa sempre contribui sobre adicionais. Que tipo de adicional? Insalubridade, periculosidade e penosidade. A pessoa sempre contribui sobre o 13º. Sempre. Seja ele proporcional, seja ele integral, seja 13º indenizatório, aquele que se paga quando tu manda a pessoa embora. Sempre, entendeu? Sempre, sempre, sempre. Então caiu na tua prova. O 13º foi indenizado. Meu cu que foi indenizado, é 13º. Contribuiu. O 13º foi pago em atraso. E daí que o 13º foi pago em atraso? Se foi pago, houve o quê? A contribuição. É assim que tu vai trabalhar sempre. Isso aqui não tem exceção, que eu tô te botando no quadro. Tu sempre paga por esses diabos. E tu sempre paga num diabo aqui, ó. Que se cai na prova, quebra as pernas de todo mundo. Aviso prévio.
sempre incidirá a contribuição previdenciária sobre aviso prévio. Gravou a regra? Aí, senhora, tem aviso prévio trabalhado e aviso prévio indenizado. Meu cu, tem 13º integral, tem 13º proporcional, tem 13º indenizatório. E eu te disse o quê? Tem contribuição. Então não cai na pegadinha da prova, pessoal. Apareceu o aviso prévio, o que vai dizer? Contribui. Mesmo indenizado? Mesmo indenizado. Então, essas parcelas que eu botei no quadro é teu ponto de partida. Porque como é que a prova aborda isso? A prova vai te contar a história do fulano que tem algo no contra-cheque. E vai perguntar, esse algo é isento ou esse algo é tributado? A primeira coisa. Isso aqui está sempre o que é sendo tributado. Assim como as gorjetas, por incrível que pareça. Ou comissões. Não. É assim, isso aqui é o que sempre tributa. Sempre tributa. Aí tu vai ter agora, depois do nosso break, eu vou te dar uma lista de coisas que horas tributa, horas não. E aí é a segunda parte da matéria. Como se contabilizam essas gorjetas, professores? Como se contabilizam gorjetas? Contabilizando. Mas é que, digamos, Esqueça o mundo prático. Primeira coisa, esqueça o mundo prático da vida. Esqueça isso. Aí, senhora, como é que eu vou saber se é o 10% que paga lá ou se o cara deu dinheiro direto pro meu garçom? Esquece isso. Tu tem que saber o quê? Gorjeta compõe remuneração. Sempre. Vou te dar 2 exemplos para tu lembrar para sempre. Tu acha que deve ser legal, é um bom trabalho, trabalhar, como carregador de bagagem em alguns hotéis do Nordeste do Brasil? Ele só vai receber a grafino, assim, sabe? Na verdade, tu vai receber muito no New Rich, o New Rich que é bom de trabalhar. Porque a pessoa que é rica mesmo, ela não paga gorjeta nenhuma, né? Tudo os judeus filha da mãe, que nem a Aline, assim. Mas a pessoa que tá enricando, ela costuma ser bacana, até para aparecer um pouco. Faz parte do aparecer aquela caridade. Meus amores, esse pessoal que trabalha em rede hoteleira, né, leva e traz, enfim, eles ganham um salário base bem pequeno. O salário deles em relação ao hotel pode ser 600 pila, 700 pila. Mas eles ganham uns 1.500, 2.000 reais em quê? Em favores. Daí tu pensa assim, tá, o cara ganha 700 reais de salário e 2.000 reais de gorjeta. Com quanto ele vive no mês? 2.700. Qual é o principal objetivo da Previdência Social? Te garantir em casos de incapacidade, ou na tua velhice, ou o que quer que seja, em qualquer evento que te distancie do trabalho, a renda que tu estava acostumado a receber. A partir do momento que eu não insiro essas gorjetas, que são bem habituais, no contra-cheque do indivíduo, quando ele ficar doente, qualquer coisa, na verdade, aqueles 2.000 vão sumir. O cara vai viver com 700 pila. Que é a mesma regra das comissões. Das pessoas que acham que estão fazendo grande coisa e ganham comissão por fora. Eu ganho 800 pila na empresa. A empresa me paga mais de 5.000 em comissão. Mas que anta que tu é? Tu tá achando que tu tá fazendo grande coisa. Seu burro. A partir do momento que tu não insere no teu contra-cheque, não insere no que é na tua base de cálculo, esse diabo desses 5.000 para gerar o teto, porque nós vamos ver que vai ultrapassar, né? Vai ficar pelo menos no teto. Tu tá entendendo que se tu resolver atravessar uma rua, como eu vi ontem, pessoal. Ontem eu estava atravessando a rua e vi um acidente mais estúpido e escroto da minha vida. Assim, eu cheguei assim, pelo amor de Deus, que estupidez! A guria tava passando por trás do ônibus, assim, atravessando a rua por trás do ônibus. O cara deixou o ônibus cair. O cara deixou o ônibus cair. Sabe quando tu tá estacionado e o bicho vem pra trás? O cara deixou o ônibus cair e bateu na guria. Bateu assim, ó.
Bum! Só escutei aquela barulho de lata, assim, ó. Pá, tá ligado? E a mina caiu. Daí um pessoal começou a gritar, Daí eu acho que deixou o cara que tava dirigindo mais desligado ainda, querendo entender o que tava acontecendo. E eu só vi aquilo, assim. Quando tu vê uma merda dessa aí que tu pensa na vida. Porque eu vi que aquela menina ali devia ter uns 22, 23 anos. Provavelmente estudante da URGS, foi bem ali embaixo do viaduto da Duque de Caxias. Daí tu pensa, né? As pessoas não estão preparadas pra isso. Eu não sei se a guria morreu, mas o cara passou com o ônibus por cima da cabeça da guria. Eu não sei se a guria morreu, se ela vai ficar incapacitada, se ela vai ficar inválida. Não sei. Nenhum de nós sabemos. Assim como quando tu vê uma merda dessa que tu pensa na tua própria vida. Podia ser tu. Uma coisa estúpida. Uma coisa estúpida. Aí tu para pra pensar o quê? Aí tu te dá conta. Se isso acontecer comigo, minha família ou eu vamos viver só com o quê? 700, 800 pila. Porque muito da minha renda, que deveria ter sido declarada, está o quê? Por fora. Como eu não contribuo sobre ela, tomo na bunda. Uma coisa é tu sonegar imposto de renda. Porque imposto de renda tu pode não ver o retorno. Agora, sonegar a contribuição previdenciária é pra fuder. Então, qual é o dever, pessoal, de você enquanto empregado? Ah, mas eu trabalho num lugar e o cara me paga por fora. É teu dever fazer ele te pagar dentro do contra-cheque. E você, enquanto garçom, enquanto carregador de maleta, o que for, se tu recebe muito em gorjeta, o que tu deve fazer? Entregar as gorjetas ao empregador. Olha, eu ganhei hoje R$500 de gorjeta. Eu quero que faça constar isso aonde? No meu contra-cheque. Nas lojas, por exemplo, o vendedor, eles já têm sempre uma comissão certa, assim, teu salário mais 3%, daí isso está no contrato e fica em carteira? Sim. As comissões e as gorjetas, né? Pergunta a colega, senhora, determinadas lojas já pagam 3% de comissão assim garantido, depois o teu algo a mais é que vai ingressar. Isso vai constar na carteira, isso vai ser um... Bem, as comissões e as gorjetas também são braços salariais. São braços salariais, entendeu? Se uma empresa definiu que tu vai receber fixo 3% de comissão, na verdade ele já te incorporou isso ao salário. Então ele não pode reduzir isso. Mas existe aquela parte que é livre, né? Se não existe a parte livre, assim, tu não ia te matar trabalhando. Então existe aquela comissão que é o quê? Variável. Mas variável ou não, é algo a mais que está entrando na tua vida e que tu está usufruindo. E isso tem que te gerar algo futuro. Lembre-se, é estúpido tu pensar que dos 5 tipos de tributos existentes no Brasil, um dos mais sonegados ainda seja o único que retorna para você. O único que retorna diretamente para o cidadão é a contribuição previdenciária. Que quanto mais elevada, melhor para ele. Quanto mais certinha, quanto mais condizente a vida dele, melhor para ele. Porque a sistemática de cálculo é tão ruim assim, pessoal, de benefícios. Pense, você não vai contribuir mais do que R$ 4.159, mais do que sobre esse valor. E o INSS também não vai te pagar mais do que esse valor. Ponto. Elas por elas. Empatamos, né? Tá, eu não estou pagando mais do que o limite, mas também não vou receber mais que o limite. Tá empatado? 2. Tirando a farpa do fator previdenciário, todos os benefícios são o quê? Praticamente integrais. Eu só vou ter o auxílio-doença, 91%, e o auxílio-acidente, que nem benefício alimentar é, de 50%. Ponto. No mais, as pessoas vão receber, ou os dependentes dessa pessoa vão receber, o que condiz, o valor condizente à vida delas. É bonito isso, né? Então tu pensa assim, gorjetas, comissões, horas extras, salário maternidade, que é o único benefício sobre o qual incide contribuição previdenciária. O próprio salário, adicionais, 13º, aviso prévio. E qualquer outro ganho habitual, porque lembre-se que ganhos habituais acabam se tornando em quê? Acabam incorporando ao salário. Qualquer outro ganho habitual deve ser sempre objeto de quê? De tributação. Antes do nosso break, só se lembra de uma coisa. Senhora, por que eu contribuo sobre o 13º? Se na aula de cálculo tu falou que só são levados em consideração 12 salários por ano. Lembrem-se, o valor que você contribui sobre o 13º não reflete em cálculo de benefício. Não reflete em cálculo de benefício. Mas todo o benefício previdenciário
tem a previsão de pagamento de 13º. Então a contribuição que você faz sobre o 13º é para financiar o teu 13º. Não existe benefício sem prévio custeio. O custeio do 13º se dá sobre o próprio 13º. Coisa linda? Break para a gente estudar aquilo que às vezes paga, às vezes não paga. Às vezes paga, às vezes não paga.